Muito bem-vindos a essa tarde, tá? A gente está com uma turma grande aí, são quase 35 pessoas hoje, né? Que vai estar com a gente nesse momento, nessa imersão, na verdade, né? De empreender no varejo. O time está aqui, né? Preparado para que a gente possa ter um bate-papo. Na verdade, um bate-papo nessa tarde, né? Entender um pouco do cenário do mercado, como é que o mercado vem tramitando e como a gente está lidando com essas novas variantes todas. Variantes no sentido de recondução do negócio, né? De planejar. Tem que falar É, agora o que variante é. é Mas a gente verdade. tem toda uma nova dinâmica sendo criada e a gente está acompanhando isso de ponta a ponta. Então, somos do time da Move, né? A Move é um hub dedicado a varejo, né? Hoje a gente tem todo um esforço dedicado a planejamento, né? A desenvolvimento de novas soluções dentro do mercado do varejo, né? Ao suporte a galerias, a shopping centers e a franquias e franqueadores, tá? Isso a gente desenvolve já com a competência de alguns anos de mercado, todo o time veio do mercado varejista, e a gente vem desenvolvendo isso no mercado Brasil, e junto com a Move aí, levando novos ideais, levando novos conceitos para diversos grupos empreendedores e algumas marcas pelo Brasil afora. É uma satisfação enorme a gente poder estar falando hoje um pouco com vocês, né? Eu me chamo Antônio Eloy, sou um dos sócios desse projeto, né? A gente tem o Carlos Paixão aqui e o Jorge Barros, e entre essa triangulação dos três a gente vai debater sobre esse tema muito curioso que a gente tem, que é empreender no varejo, né? O brasileiro é nato, por natureza, de querer desenvolver algo, né? De implementar algo. E talvez eu trocaria esse termo empreender por uma outra palavrinha, entre aspas, do aprender, né? Que antes da gente executar alguma coisa, a gente precisa primeiro aprender sobre aquilo que a gente vai executar. E essa dinâmica o varejo tem muito, né? Tem muita conotação de como é que a gente vai desenvolver novas ideias, novos conceitos, de como a gente vai provocar o mercado, mesmo sendo esse um mercado novo, para a gente que vai investir pela primeira vez, que vai se dedicar pela primeira vez, a gente precisa ter um cuidado muito grande de como entender esse contexto, de onde a gente vai pisar, com qual intensidade a gente vai botar o pé nessa pedra, quais são as interlocuções que a gente vai precisar criar para ter um ecossistema, né, de apoio com fornecedores, com parceiros, para que a máquina dentro do varejo possa rodar de forma muito suave. E essa é uma dinâmica muito crucial. Eu estou fazendo essa abertura para descontextualizar e depois passar a bola para os demais, porque o aprender ele está muito linkado a isso, né? E o sucesso dentro do varejo vem muito em função dessa terminologia. Eu preciso aprender o meu mercado, aprender onde eu vou pisar, aprender quem é o meu consumidor, meu futuro consumidor, aprender e me dedicar ao segmento que eu vou aportar, que eu vou ter conhecimento. E nessa seara toda, a gente vai tirar proveito dos melhores pontos. Aprender com os melhores acertos no mercado, que a gente chama de benchmark, né? Aprender com os erros também que estão no mercado, e que a gente vai eliminar isso dos nossos planejamentos. Mas o grande case, né, a grande lacuna que a gente coloca como ponto de atenção, e aí já vale registrar isso, que é não empreender sem ter um planejamento. Essa talvez seja o primeiro marco, a primeira premissa que a gente já coloca, tá? Antes de abrir essa apresentação. Mas sem planejar e sem conhecer esse mercado, a gente tende a ter uma falha durante a operação. A gente tende a ter um ruído muito grande. Isso impacta, teoricamente, na condução do negócio, na saúde financeira do negócio, na condução dessa jornada do consumidor com a sua marca, né? Como você está, seja uma marca própria, seja uma franquia, seja lá qual for o tipo de negócio, o mercado online, seja qual for o modelo, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas o não ter um planejamento, e essa é uma seara que o brasileiro, infelizmente, pula essa etapa e vai de cara exatamente pular no trampolim. Aí mora um grande risco, mora um grande perigo, que a gente tem que ter um enorme cuidado de entender esse contexto todo e parar um pouco do tempo, respirar, entender onde a gente vai atuar e aí sim começar a traçar um microplanejamento. Ele talvez não seja um planejamento mais parrudo, mas ele precisa haver um rabisco inicial. Ele precisa ter um contexto, precisa ter uma premissa de mercado, precisa ter uma aceitação de um segmento que eu tenho mais afinidade para colocar e resolver colocar dinheiro lá dentro. Fazer um negócio por fazer, o mercado dá várias lições interessantíssimas, né? E o varejo tem muito que é a faculdade da barriga no balcão. E poucos empreendedores têm a facilidade ou têm a tendência de colar sua barriga no balcão para virar um empreendedor dentro do varejo. E isso talvez seja um grande marco da mudança de mindset, que é a questão de que eu preciso estar a par de onde eu vou investir, eu preciso estar a par do segmento que eu vou
fazer minha atuação, que ali vai virar, na verdade, um grande sonho. E a gente fala muito em varejo de que não são empreendedores, não são lojistas, são famílias que têm algum tipo de sonho e está colocando e depositando naquele espaço, na sua loja, seja lá qual for o tamanho, se for uma loja de rua, uma loja de shopping, uma loja de galeria, se for um marketplace, como seja lá qual for o tipo de negócio, não está sendo colocado meramente um valor investido, está sendo colocado e depositado um sonho para que dali, se você tire o seu sustento e automaticamente você consolide e faça com que essa marca se desenvolva, cresça, tenha capilaridade de mercado e automaticamente você começa a trabalhar todos os pontos que a gente sempre alerta quando a gente trabalha com o primeiro impacto, a primeira reunião, né, que a gente chama de quebra-gelo, com os empreendedores que querem ou não conhecem um pouco do varejo, a gente procura sempre quebrar um pouco desse gelo com essa dinâmica, né? De fazer alguma coisa dentro da veia do varejo. O varejo é emocionante, é apaixonante. Para quem está no varejo, já teve a oportunidade. Você entra, mas tem uma dificuldade de sair, né? Porque ele é dinâmico, ele é acíclico. E com tudo isso a gente coloca dentro do caldeirão e a gente vai pincelando aqui, que é o nosso tema de hoje, empreender no varejo. Jorge, por favor. Paixão, quer falar alguma coisa mais aí? O nome dele é Carlos Não, tá. Paixão, viu, gente? Para quem não nos conhece ainda, né? Só para vocês não pensarem alguma coisa, nada contra também, mas é Carlos Paixão o nome dele. É bom ter deixar cuidado. claro. É bom ter cuidado. Não, tudo bem, está tudo dito, Jorge, está tudo dito. Vamos seguir. Eu acho que a ideia é essa aí, seguindo, e eu acho que a melhor parte disso é depois um bate-bola aí com os participantes. Perfeito. Assim, é importante também a gente falar nesse momento, né, introdutório, que está aberto aqui, tá, para vocês interagirem, se tiverem qualquer tipo de dúvida, por favor, sintam-se à vontade. Vamos lá, a gente começou, né, desde que a gente pensou nesse evento para vocês, né, a gente pensou o que a gente poderia entregar em um momento tão diferente assim na história, né, do mundo, da humanidade, não só questão pessoal de saúde, mas também de negócios, e no varejo não foi diferente. Então é importante a gente primeiro entender que cenário é esse, né, que realidade é essa que nós estamos ainda vivendo, né, apesar de que até antes de iniciarmos o evento, né, estão chamando de não mais de epidemia, né, de pandemia, mas sim de epidemia, enfim, essa nova variante, porque as pessoas estão, enfim, vacinadas, as respostas estão sendo positivas e ainda com algumas restrições, mas não mais naquele cenário de lockdown, enfim, de parar tudo. Ainda requer bastante cautela, cuidado, atenção, e todo dia muda. E o varejo, como a Laí mesmo disse também, sempre foi assim, dinâmico, e agora não está diferente, tá? Então é importante a gente entender que momento a gente se encontra, quais são essas perspectivas, né? O que a gente pode imaginar daqui para frente, para quem pensa em investir no varejo. Bom, dentro desse cenário, né, a gente começa a fazer a leitura do que está mais em alta, né, o que mais chamou atenção durante essa pandemia, que foi o negócio digital, né, os negócios digitais, o e-commerce. E já era uma realidade o seu crescimento, e o processo pandêmico acelerou demais isso, né? Então, pessoas que antigamente não compravam, tinham receio, restrição, passaram a comprar, seja em marketplaces, seja através de apps, aplicativos, né, próprios, passaram a pedir mais delivery do que nunca. Então, essa realidade hoje, né, do e-commerce, ele mostra que não só veio de uma forma consolidada, através enfim, também um sistema de logística muito eficiente, mas também veio para colocar à prova negócios físicos, né? Então, hoje,
quando você olha para o cenário do e-commerce especificamente, você vê crescimento em venda, crescimento em ticket médio, né? Ou seja, quantidade de vendas por pessoa, o valor das vendas por pessoa, por usuário, né? Nos sites, nos e-commerce, aumentou, ou seja, as pessoas estão comprando mais itens também, não só alguns itens mas que eram mais clássicos, como eletrônicos, né? Mas itens de consumo pessoal, higiene pessoal, enfim. Mas a gente percebe que até o nosso Nordeste, né? Eu acredito que a grande parte aqui de vocês são daqui do Nordeste, a gente fez um evento bem dirigido, né? Está assistindo, né? Está presenciando esse crescimento das vendas no mercado eletrônico. E aqui a gente traz alguns dados para poder ilustrar essa realidade, né, do e-commerce hoje dentro do varejo, onde o Nordeste mostra-se hoje a segunda região que mais fez compras online no primeiro trimestre de 2021, perdendo apenas para o Sudeste, né? Então, hoje a gente vê uma região como a nossa muito mais engajada nessa nova realidade, de entender o que quer, pesquisar na internet e realizar a compra, né? Hoje, 50% das vendas realizadas nos pontos físicos já dependem de uma pesquisa na internet. Então, 50% das pessoas que compram hoje em uma loja de rua, em uma loja de shopping, uma galeria, enfim, elas antes pesquisam o que querem, aí depois decidem onde vão comprar. Então, essa realidade hoje, o acesso à internet, mais dispositivos móveis, né, hoje faz com que o e-commerce tenha força e mude tanto essa realidade, principalmente da nossa região, a região Nordeste. Bom, esse material ele vai ficar compartilhado, vai ser compartilhado para vocês também, tá? Então, a ideia é muito mais a gente bater um papo, falar mais sobre esse cenário do que necessariamente ler o que está aqui, que vocês vão ter acesso depois. Mas é importante a gente ainda bater um pouco nesse assunto, porque hoje a gente sabe que a logística, inclusive, veio potencializar essa ferramenta, né? Seja, enfim, site, marketplace, os aplicativos, veio potencializar porque hoje você consegue entender que é possível fazer uma compra, depender de onde você compre, 2 dias depois você receber. Então, até esse problema que existia no comércio eletrônico, ele já basicamente já deixou de existir, já é uma realidade hoje. Não só você receber o produto, mas receber em perfeito estado e receber o padrão da Amazon, né, que existia há muito tempo já nos Estados Unidos, por exemplo. Bom, quando a gente sai um pouco desse ambiente digital, que a gente já vê, né, já vê com outros olhos hoje, nesse período pós-pandemia, a gente volta os olhos para as operações tradicionais, as operações físicas. E a gente começa fazendo essa análise pelas lojas de rua. A gente sabe, né, que loja de rua no Brasil, principalmente no Nordeste, né, ele é uma operação que sofreu ao longo dos anos com o crescimento dos shopping centers, mas ainda há uma cultura do nordestino, principalmente, em acessar esse tipo de operação, né? Mas ainda assim, percebeu-se uma redução nesse fluxo, né, nesse acumulado em 2021, uma queda de 8%. Somente está chegando mais gente aqui. Mas a gente consegue também perceber, né, como existiu também um crescimento na comparação anual em relação a 2021. Então, a gente vê que o número de vendas cresceu 16%, o faturamento registrou um alto de 20%, apesar dessa queda de fluxo, né, nas lojas de rua. Quando a gente vai fazer um comparativo com novembro de 2020, a gente vê que a quantidade de vendas teve um crescimento de 9%.
e o faturamento subiu aproximadamente 7%. Loja de rua, mais uma vez, nesse período de pandemia, foi também uma boa opção para as pessoas que não queriam acessar ambientes mais fechados. Então, apesar de todas as dificuldades de uma operação como essa, a gente encontra um cenário, um ambiente mais favorável para a venda, para realizar negócios. Bom, quando a gente vem aqui para o ambiente de shopping center, né? E aí eu tô com duas feras aqui, né? Comigo, Carlos Paixão e Antônio Eloy, que vieram dessa escola de shopping center e têm muito mais experiência que eu, né? A gente vê que também existiu um crescimento também no setor, né? Apesar de todas as dificuldades, mas a gente entende que foi, apesar de tudo, um início de uma retomada, né? Paixão, Eloy, se quiserem complementar com alguma coisa, alguma informação. Eu acho que tem um ponto interessante nessa dinâmica toda, que é o seguinte: a gente tem no mercado que é acíclico, né? E o varejo é acíclico. Eu não conheço o histórico que a gente tem estabilidade dentro desse segmento. Claro que você tem áreas mais pulsantes, né, em alguns momentos do ano, em outros momentos do ano você tem outras áreas que pulsam mais, né? Se falar que a gente tem um Natal em dezembro, talvez para alguns segmentos, talvez para moda, estética, calçados, acessórios, mas vai perguntar, por exemplo, para uma papelaria. A papelaria, por exemplo, vai falar que o grande Natal para ela é em janeiro e fevereiro, que é a volta às aulas. Então, a gente precisa entender que esse contexto, a gente tem um cenário com várias interrogações. E quando vem um momento pandêmico, né, quando a gente teve lá o fatídico março de /19, vamos chamar assim, quando a gente começa a entender onde a gente estava pisando, o que vai acontecer, se fecha ou não fecha, o mercado começando a se questionar quanto tempo iria durar isso, começaram a vir grandes alegações, né? O comércio de rua, o comércio de shopping, eu tendo a ir agora para online porque eu estou mais seguro. Começaram a vir e brotar vários questionamentos de todos os setores, inclusive daquelas marcas já maturadas no mercado, né, que tivessem e que tem grande atuação no mercado, que já tinha uma cultura de online, inclusive, implementada, de como seria esse cenário todo. A pandemia veio como um ponto crucial de que eu preciso replanejar, e a gente é importante fazer esse histórico um pouquinho para ela, se vocês me permitem, que eu cheguei até março com um planejamento que foi criado no anterior, né? Boa parte das empresas que estavam lá em março de 2019, quando deu o pico da pandemia, que a gente descobriu, o mundo descobriu que era a pandemia, saímos de uma epidemia e entramos numa pandemia, literalmente. As empresas estavam trabalhando com um planejamento que era 2018. Agora imagine você, a gente chega a janeiro, fevereiro, março, rodando o planejamento que já havia sido criado, todo redondo. Nenhuma empresa, praticamente nenhuma empresa no mundo, se atentou que poderia ter um momento pandêmico, infelizmente, né? Veio uma grande lição para o mundo todo. Fato é que naquele momento a gente precisaria replanejar. E esse replanejamento precisou existir, ou seja, eu preciso reconduzir o meu negócio, né? O meu barco precisa guiar para novos rumos, né? Opa, aqui não posso mais trabalhar sem sim para a direita, preciso caminhar um pouquinho para o outro lado. E assim boa parte dessas empresas foram fazendo, inclusive o mercado de shopping center. Entenda o mercado de shopping center, lojistas que estão ancorados e têm os espaços locados naquela área, né, de um grupo empreendedor. Aí você tem, por outro lado, o empreendedor, o dono daquele caixote, né? Esses dois caras tiveram momentos cruciais de readaptação. E aí pinta um cenário que é de ressignificar. Essa palavra é muito mágica, se quiser registrar também, é muito importante. Fato é que a gente precisou replanejar e ressignificar esses negócios. E precisa colocar uma nova condução para esse tipo de viés empresarial. Ou seja, quem estava naquele momento e se viu no momento acuado, as vendas estão caindo, eu vou ao empreendimento, eu vou fechar minha loja, eu preciso vender de alguma forma. Agora imagine você, agente lojista de shopping, o shopping sendo obrigado a fechar, eu com estoque absolutamente abarrotado na minha loja, e essa venda sem acontecer. Quem estava plugado no ambiente de e-commerce tinha uma saída, tinha uma válvula de escape. Quem não tinha, se viu acuado e tentando fazer da melhor forma possível uma venda direcionada, usando o WhatsApp, e aí brota-se nesse momento N possibilidades. A venda pelo WhatsApp, a venda pelas redes sociais, muitas empresas tentando construir seus marketplaces, o e-commerce, plugando em alguns marketplaces que já existiam no mercado. E quando a gente traz esse mesmo contexto, e a gente questiona aqui, loja em shopping no Brasil, como era esse movimento, a gente viu que todo mundo tomou uma porrada, né?
levou uma porrada e gradativamente esse consumo vem sendo tracionado. O problema é tracionar um empreendimento que gera seus 100, 120 milhões de venda no mês, a depender do empreendimento, do grupo, da cidade que ele está alocado, mas você tem empreendimento no Brasil que roda 200 milhões de venda por mês. É o segmento mais premium, mas roda. Eu tenho outros que rodam com 50 milhões de venda por mês. Independente do faturamento, há um dinossauro com fome, vamos chamar assim. Esse bicho quer comida, e essa comida é consumidor. É gente dentro, é carro entrando, é estacionamento pulsando, é gente olhando vitrine, é gente tomando sorvete, é família acessando o evento. Essa cadeia produtiva ela foi tracionada, ela parou. E aí o shopping se vira exatamente no momento de que eu preciso reconduzir isso. Foi quando a gente começa a dar um novo direcionamento nesse mercado e a gente sente que houve um impacto e esse impacto ele vai sendo readaptado. Novas formas foram sendo colocadas. O shopping se vira naquela ocasião o momento de fazer os seus drive-thrus, né? De colocar suas pick-up stores, enfim, seja forma de que eu consigo vender virtualmente, o consumidor se desloca até um ponto e eu consigo ecoar e deixar essa venda acontecer em algum ponto. E assim vem sendo trabalhado. Claro que a gente está no processo de maturação. Se a gente pegar o varejo numa linha de uma pirâmide de Darwin, por exemplo, e trabalhar a natureza como exemplo para boa parte das coisas, a gente se viu que, na verdade, toda a parte supérflua durante a pandemia a gente teve que cortar. Ou porque a gente não tinha condições financeiras para poder adquirir, porque a gente estava resguardando para um mal pior, né? Não sabia quanto tempo isso vai durar. Isso passou na cabeça de milhares e milhares de famílias pelo mundo todo. Ou se eu não tinha opção, na verdade, para consumir. Eu poderia até ter uma reserva técnica, mas eu não poderia ir naquele momento para um restaurante, comer fora, fazer uma viagem de turismo, comprar um produto, comprar melhor roupa para uma festa, porque não tinha festa. Então, essa ressignificação do negócio foi muito importante para que a gente pudesse ter uma retomada mais paulatina, mais crescente, como vinha acontecendo. Claro, você pergunta, pô, Eloy, mas a pesquisa fala que teve um incremento de venda, 19 com 20, 20 com 21. Gradativamente isso vinha acontecendo. Talvez não venha na velocidade como o comércio queira, porque a gente tem altos e baixos, né? Os decretos foram muito impactantes nisso tudo, os protocolos. Abre, mas abre em determinado horário, alguns segmentos fecham, cinema, por exemplo, foi extremamente prejudicado, entretenimento de um modo geral, porque não puderam operar e operam muito deficitariamente hoje, né, por questão de acesso, ainda por receio também de muitas famílias, né, em ir para um espaço confinado e ter que usar máscara, e não sabe se a outra pessoa vai usar máscara, ou se está contaminado ou não com a Covid. Enfim, tudo isso a gente coloca dentro de um prato cheio, e fato é que esse mercado ele vem gradativamente tentando ressuscitar e vem fazendo um belíssimo trabalho, não só o mercado de shopping center, mas o mercado de rua, o mercado de galeria, o próprio e-commerce vem dando um grande banho de evolução nesse cenário como um todo. Claro que, de novo, comparar um cenário de 2020 contra 2021 sempre vai ter um crescimento. É óbvio. A gente teve um 2020, turma, pelo amor de Deus, catastrófico, vamos dizer assim. As empresas praticamente pararam todas. Entre março e dezembro foi praticamente que parado. Entre fechamentos totais, né, entre fechamentos parciais, essas vendas despencaram. Então, comparar alguma coisa muito ruim com alguma coisa que eu tenho uma gordura técnica de faturamento, claro que esse número vai ser espelhado para mais. A grande questão é que quando a gente compara 20 com 21, tem esse cenário, mas quando eu comparo 21 com /22, a gente vai começar, assim, a ter um termômetro muito melhor. Porque aí, na verdade, a conta eu comparo 21 com 19. E 19 não tinha pandemia. E aí, assim, eu consigo ter um termômetro se a gente tem acréscimo ou decréscimo dentro do varejo. Então, toda essa questão, quando a gente fala de índice de venda, se o mercado cresceu ou não cresceu, quando eu comparo um ano com o outro, a gente está fazendo sempre um comparativo no que a gente tem de prato cheio na mão. Então, eu preciso entender também que vamos dar a mesma bicicleta para todo mundo pedalar. Eu não posso dar uma bicicleta fantástica em 2019 e dar uma sem roda em 2020. E o mercado não tinha essa bicicleta fantástica em 2020. Ela ajustou em 2021 com um pneu melhor, ela plugou outro pneu. E ela está indo para 2022 com uma outra bike muito melhor. Talvez mais calibrada, né, revisada. Então, isso gradativamente é cíclico. O que eu quero trazer de mensagem entre loja de rua e loja de shopping, como o Jorge está colocando, há casos e casos, há negócios e negócios. Né, segmentos em alguns pontos, mesmo sendo loja de shopping durante a pandemia, foi extremamente vendedor. Loja de departamento vendeu a rodo, por questão de crediário. As grandes marcas de moda, antes da pandemia, já tinham uma cultura digital implementada. Boa parte dela já existia dentro do mercado do ambiente digital. Ou seja, eu dou a oportunidade do meu consumidor estar na loja física e comprando na loja online. Ou comprando na loja online e retirando na física.
A gente vai falar um pouco mais à frente, mas essa simbiose é interessante, que é um conceito novo, se quiser também anota, chama Phygital. É uma interseção entre o consumo do digital com o consumo do físico. O mercado chama isso de Phygital. É uma tendência absurdamente super válida hoje, é uma tendência de mercado que não tem volta, ou seja, eu consumo em todos os pontos, em qualquer horário do mundo, em qualquer parte do globo. Jorge, por favor. Então, gente, é interessante a gente... Eu só queria dizer, Jorge, antes Fica à vontade, meu amigo. Que é o seguinte, eventos dramáticos sempre deixam suas marcas. Eventos dramáticos antecipam tendências. Acho que isso, e nós vivemos um evento dramático, o mundo vive um evento dramático. Não é? E tudo que Eloy falou sobre a questão de comparativo, o que nós vamos ver é sempre se nós já chegamos a um nível pré-pandêmico. É isso que é importante sempre a gente estar avaliando. Acresça-se a isso tudo que o evento como esse, tão dramático, empobreceu o mundo, né? Empobreceu o mundo. Financeiramente, você aumentou a concentração de renda de forma fantástica, e você tem a crise econômica, os países, quase todos eles, acho que todos tiveram decréscimo no seu PIB, para exatamente crescer já em 2021, mas ainda assim comparando com base de 2020. Então, tudo isso é um cenário que deve ser avaliado dentro desses aspectos que a Eloy começou falando, da necessidade de um bom planejamento. Pode seguir, Jorge. Perfeito. Desculpem aqui a tosse, que eu estou tentando me hidratar aqui bastante para conseguir falar. Deixa eu te ajudar então, Jorge. Vamos lá. O seguinte, então, aí. Esse slide é um slide interessantíssimo, né? Porque quando a gente vê a palavrinha assim, eu quero investir, né? Eu tenho uma grana, eu quero entrar no mercado, eu quero investir. E a gente vem e começa a trabalhar as interrogações, né? Eu vou investir quando, em qual momento? Eu vou fazer loja de rua? Eu vou partir para um shopping, para uma galeria? Dentro desse cenário, eu vou para onde, né? Eu vou para um segmento de moda, de casa de decoração, de eletrônico, de farmácia, de estética, beleza, eu vou de serviço, eu vou de saúde, eu vou de quê, na verdade? Se a gente for consumidor, né, interessante esse negócio, das próximas vezes que cada um forem a algum mercado, por exemplo, se depare com a cena, por exemplo, pare na frente de uma gôndola de pasta de dente. É confuso para o consumidor, né, escolher qual pasta de dente. Você vai ter N marcas numa gôndola, pastas de diversos sabores, de hortelã, de morango, de tutti-frutti, seja lá qual for, de menta, seja lá qual for o sabor. E você tem aí formatos, tamanhos, marcas, nacionalidades. Ou seja, essa mesma interrogação de qual pasta de dente, vou fazer uma alusão besta, mas é interessante isso, há no consumidor uma visão de confusão mental. Se eu for investir, por exemplo, no mercado, eu vou para onde? Eu vou para a moda porque eu gosto de me vestir bem, eu vou para casa de decoração porque o vizinho tem uma loja de decoração no meu bairro e vende super bem. Eu vou para a saúde porque eu estou vendo que está explodindo aí a questão de saúde pelo mundo. O simples fato de achar alguma coisa, ela tem que ter um embasamento técnico. E aí volta-se a falar de novo a questão de que se eu não tenho um planejamento estruturado, eu tendo a ter um problema sério de condução desse negócio. E o segmento ele diz muito, porque o segmento é algo que eu vou me dedicar de ponta a ponta, eu vou me dedicar financeiramente, presencialmente, mentalmente, espiritualmente. A gente, quando entra no varejo, a gente passa a se dedicar 100% àquela questão. Então, eu sei que eu tenho uma rotina moldada. Beleza, Eloy, beleza, Move, mas eu não tenho tempo para poder entrar no varejo e ficar nesse negócio. Esse é um grande empecilho hoje. Porque a gente tem no mercado, e me permitam falar essa alusão, eu costumo falar isso em todas as palestras que a gente acaba fazendo e dando curadoria, a gente tem dois perfis, a gente tem um perfil de lojista e a gente tem um perfil de dono de loja. Esperamos que esse grupo aqui a gente tenha 100% de lojistas. O lojista é aquele que pesquisa, que se dedica, que bota a barriga no balcão, que acompanha estoque, que acompanha CMV, o custo da mercadoria vendida,
que acompanha a sua equipe, que treina, que qualifica, que divulga, que faz a parceria no mercado, que bate na porta lá do empreendedor, fala, eu preciso negociar condições aqui para rentabilizar meu negócio, que participa das ações, independente de onde ele esteja, se é um shopping, uma galeria, se é um comércio de rua, se participa de associações. Esse é um lojista. Esse é o trabalho que a Move gosta de fazer e tenta fazer a todo instante. O dono de loja é o oposto. É aquele que meramente quer investir, mas não sabe onde investir, mas vai botar um dinheiro e vai botar um gestor para poder tocar o negócio dele. E aí mora um grande perigo, porque nem sempre o gestor que é colocado ele tem a visão do dono. Nem sempre o gestor que conduz o negócio ele tem a visão financeira, a visão operacional, como o negócio precisa ter. E se eu não tiver um planejamento atrelado ao indicador de desempenho, esse negócio, esse barco, ele vai navegar pelo Oceano Azul de uma forma completamente aleatória, na visão do gestor e não na visão do empreendedor. Então, quando a gente difere que a gente tem um lojista e um dono de loja, a gente precisa, de novo, tirar aquela confusão mental quando a gente está na gôndola do mercado para escolher aquela pasta de dente e saber direcionar. Não, eu vou lá para comprar Colgate, hortelã, no tubinho de 50 gramas. E eu sei que aquela pasta é muito boa. E não ter a dúvida de falar, olha, eu vou pegar uma marca nova que eu não conheço, mas eu vou dar para fulano de tal comprar, porque meramente eu quero uma pasta de dente. Então, quando a gente faz essas alusões, a gente está provocando que é o seguinte, eu preciso ter um estudo de viabilidade, eu preciso ter um planejamento, e eu preciso me assemelhar a essa marca. Eu preciso entender que aquele segmento eu tenho uma correlação, eu tenho uma aceitação com aquela marca, eu tenho uma predisposição para aceitar aquela marca. Se eu tenho uma vocação ou uma aptidão por gastronomia, ótimo. Se eu não tenho, é um problema se eu quiser investir em gastronomia. Eu sempre vou depender de um terceiro, se eu não me aprofundar naquele segmento. E essa é a grande questão, né? Você vê os grandes cases, por exemplo, de salão de beleza em todo o país, com certeza o empreendedor veio do salão, do cortar cabelo, do fazer alguma coisa dentro do próprio foyer. Ele não meramente é um investidor. Ele participa da operação, ele sabe como conduzir. Diferente de outros segmentos, meramente quando eu faço apenas um investimento. Então, a viabilidade e a viabilidade financeira, operacional, uma viabilidade técnica de onde eu vou pisar, de quando entrar com essa marca, ou o preparativo, que a gente chama do pré-op, né? até acessar, de qual franqueador eu vou querer me associar, porque também tem uma questão, né? Você tem um pool de possibilidades no mercado. Da mesma forma que a gente tem confusão de entender a quantidade de pasta de dente que está naquela gôndola do mercado, a gente tem uma turbilhão de marcas também no mercado. Se cada um de vocês entrarem, por exemplo, hoje no site da ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchise, você vai ver lá centenas e centenas de marcas, milhares de marcas disponíveis. O setor cresceu, se desenvolveu. Aí eu quero uma cafeteria, mas beleza, de cafeteria tem de Zequinha do Café, não desmerecendo o trabalho de Zequinha do Café, fazendo uma alusão, ao Starbucks. Eu vou de gastronomia, eu vou de Joana do Pastel, eu vou ao Coco Bambu, ao Outback. Então, a gente tem que ter um conhecimento prévio de como eu vou me associar a uma marca, de qual segmento eu tenho uma afinidade, de qual demanda e potencial mercado essa marca tem para aquela região ou para aquela micro-região que eu vou colocar minha operação. Se fala hoje muito em consumo de proximidade, a gente vai falar um pouquinho mais à frente para isso, que é o consumo exatamente no meu bairro, num raio muito próximo do meu bairro. Mas será que nesse bairro, sendo uma afinidade comercial, de ser um comércio de proximidade, há demanda suficiente para essa operação ficar ativa? Eu tenho volume de público para isso? Eu tenho um consumidor interessado em adquirir algum produto ou serviço da minha marca porque na região não tem nada? Ou se tiver, eu consigo melhorar o que o meu concorrente faz hoje? Então, quando a gente coloca tudo isso num prato cheio, a gente está entendendo que a gente tem um cardápio enorme de opções para escolher um segmento, e dentro desse segmento uma marca, e dentro dessa marca qual que eu tenho melhor afinidade. E não só meramente afinidade, essa afinidade também precisa entrar dentro do meu contexto financeiro. Eu tenho marcas de 8 a 88, com diferentes condições comerciais, né, de plugar isso, né, do royalty, da franquia, seja lá qual for o sistema que a marca vai adotar. Mas isso tudo ele tem vantagens e desvantagens desse negócio, que é quando a gente fala um pouco desse slide. Aí, Jorge, se quiser complementar, por favor.
É aí que mora, na verdade, né, amigo, o segredo, né? Quando você começa a fazer esse exercício, né, que é um funil, qual segmento, o que que eu tenho mais afinidade, ou o que que eu gostaria, né, de, nesse novo momento da minha vida, empreender, me envolver, me aprofundar. E aí, nesse funil, vem justamente essa grande dúvida. Desenvolvo um negócio meu, ou plugo, ou me junto, me uno a uma grande marca, ou alguma operação que já está aí no mercado, que vai facilitar essa entrada para mim. Então, a gente estimula sempre que essas perguntas, esses questionamentos sejam feitos, que essa investigação seja feita, mas também é importante saber que dentro desses dois caminhos nós temos vantagens e desvantagens, né? Então, quando a gente vai para o negócio próprio, por exemplo, para quem pensa em investir no varejo, pensa automaticamente na liberdade que se tem de tomar decisão, na autonomia que se tem de decidir o que é que você quer entregar, como você vai entregar, como é que vai ser o formato do teu negócio, o que é que você imagina para o seu negócio daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui, enfim, a 10 anos. Então, você consegue muito mais autonomia, liberdade para tomar suas decisões, projetar o seu negócio e, consequentemente, executar, né? E justamente nessa execução que a gente começa a encontrar as grandes dificuldades de se ter um negócio próprio, porque se você não tem experiência com aquele segmento, com esse negócio, você pode justamente esbarrar nessa limitação técnica do operacional que Eloy e Paixão também comentaram agora há pouco. Então, saber quais são as particularidades do negócio, da operação, e como você vai executar, quem são os profissionais, a maneira como você vai realizar esse negócio, é um grande entrave, gera muita insegurança, né? E você precisa justamente nesse momento entender o que que você é capaz de realizar para que realmente você tenha eficiência na sua implantação e consequentemente na sua operação. Então, o negócio próprio, ele é ele é sempre uma boa ideia, uma boa oportunidade de você realizar algo, mas você precisa estruturar esse começo para que o dever de casa, o seu dever de casa seja muito bem feito, desde a escolha do segmento, o que que você vai fazer, até a concepção dessa ideia, desse negócio, para que ele nasça já da maneira mais correta possível, com planejamento, com estudo de viabilidade, com a formatação do seu negócio, né? Então, mas há riscos, há vantagens e há desvantagens, consequentemente. E aí, quando a gente vai para a franquia, a gente transporta mais ou menos as mesmas perguntas que fazemos antes, né, de entrar no varejo, qual segmento, o que que eu tenho interesse, tenho afinidade, qual a minha expectativa com esse negócio. Mas quando a gente chega na realização, a gente já encontra algumas vantagens em relação ao negócio próprio. É justamente nesse conhecimento que a franquia traz que ela consegue ser competitiva. Então, se você é engenheiro, você é farmacêutica, enfim, nunca esteve no varejo e quer empreender por qualquer motivo, você pode preferir, né, plugar em uma franquia, porque ela vai te proporcionar esse conhecimento, ela vai economizar para você esse tempo para que você consiga já chegar na hora de implantar um negócio com muito mais força, com muito mais solidez. Então, as franquias, elas vendem justamente as suas licenças dos negócios por disponibilizar essa experiência, os formatos já testados, tecnologia, modelos de gestão e, obviamente, a depender do tamanho da franquia que você esteja pensando em aderir, à força da sua marca. Tem um ponto interessante nisso que eu queria complementar, que é o seguinte: a gente às vezes tem uma grande sacada, tem uma grande ideia,
e a gente acha que essa grande ideia vai ter um aceite do consumidor. Em alguns casos, isso de fato acontece, né? O consumidor acaba adotando essa marca, e essa marca vira um sucesso para o mercado. E em vários casos, a gente tem o oposto, a gente acha que tem uma grande ideia, a gente trabalha essa ideia, essa marca é um fiasco nesse mercado. Esse é o mundo varejo, né? A gente tem todo grande negócio, todas as grandes franquias começaram de forma tímida. Todos os grandes cases hoje, né? Se você pegar a Farm, por exemplo, a Farm é um case do mercado hype do Rio de Janeiro. Começou numa banquinha, vendendo as camisetas coloridas. Se você pega a Chili Beans e olha um pouco a história do Caíto Brito, por exemplo, do Caíto Maia, desculpa, você vê que começou também num tabuleiro, praticamente. Ele pegando a mochila dele, indo para fora, comprando óculos, colocando, plugando essas feiras mais hypes, e virou um negócio. Um negócio virou um stand, de um stand virou uma rede, quebrou uma vez, porque o processo estava errado, a metodologia da compra do produto, da precificação estava equivocada, ele fala isso abertamente, em várias palestras, mas que depois soube realinhar o negócio. Criou uma marca fortíssima, de quase 3 mil pontos hoje no Globo. A Chili Beans hoje é uma marca global, nasceu no Brasil. Teve a capacidade de achar um nicho de mercado interessante, ou seja, uma lacuna que pouca gente explorava, embalou muito bem esse produto teve um aceite brutal. Se a gente vai para qualquer outra marca, vou trazer uma marca baiana, por exemplo, a Avatim, uma marca que a gente tem um apelo, uma paixão muito grande, por exemplo. Começou como venda porta a porta, de essência, para aromatizar o ambiente. Uma cadeia produtiva de terceiros, batendo porta, mais foco empresarial, e virou hoje um gigante. Quase 200 operações, durante a pandemia, abrindo e batendo meta sobre novas aberturas. Quer dizer, fila de espera. Mas tem uma fila de espera gigantesca, todo mundo querendo pegar a marca. Assim como o Avatim, como o Chili Beans, como qualquer outra marca, algumas têm grandes cases interessantes. Elas já nascem com um brilho nos olhos. Se você pega um exemplo da Dengo, quem não conhece, por exemplo, vale a pena pesquisar depois no Google. A Dengo é uma marca de chocolate, né? Feita por uma cooperativa, na verdade. Dos insumos são feitos por uma cooperativa de produtores de cacau no sul da Bahia. E o investidor fez uma grande embalagem disso. A grande sacada é que são lojas disruptivas, onde ela conta a história do chocolate e apresenta isso de uma outra forma. Aí você me fala, pô, mas Eloy, mas tem tanta marca de chocolate? Tem. Tem a Lugano, tem a Lindt, tem a Cacau Show, tem tantas outras marcas. Por que a Dengo surge de repente no mercado e vira uma paixão para os apaixonados por chocolate? Propósito, ideia, conceito, planejamento. Então, quando a gente transita muito por essa área, a gente sempre vai ter ideias muito legais, muito bem trabalhadas, ideias às vezes até legais, mas colocadas no momento oportuno. E aí, ou por falta de planejamento, de sensibilidade do mercado, de estudo desse mercado, ou pela falta da competência técnica em avaliar e pedir licença de que, opa, se eu não tenho competência técnica, mas sou investidor, aí sim eu vou tentar ir para um modelo de franquia. Mas eu tenho uma grande ideia, eu tenho capacidade técnica, eu tenho metodologia, eu tenho planejamento, e vou fazer o negócio acontecer, talvez eu comece com um negócio de marca própria. Eu quero investir, eu quero sentir o prazer, a satisfação de botar essa marca para rodar, ela virar um carinho. A gente tem várias marcas baianas super legais, como a Avatim que eu falei, e várias outras que estão pintando nesse mercado local, por exemplo. Quem está aqui, boa parte aqui, está na Regional Bahia, esse evento foi provocado mais para essa Regional Bahia, dessa forma. A questão é que, entre ser franqueado ou ser uma marca própria, está a questão do que eu posso nesse momento, como eu me projeto, como eu me planejo, e o que eu estou disposto a receber do outro lado. Se eu for para a franquia, eu recebo um guide, eu recebo um book pronto lá com passo a passo. Se eu for no segmento de estética, eu vou ter o passo a passo do atendimento ao consumidor, da ambientação de loja, do atendimento, da precificação, tudo com respaldo de alguém que está me dando. É o preço da franquia. Sob uma segurança de algum empreendimento comercial já maturado, seja um shopping, uma galeria, um strip mall, seja qual for o formato. Se eu vou para uma loja de rua, eu não tenho esse suporte. Eu vou demandar de consultorias ou assessores externos para que possa trabalhar e refinar, lapidar o meu negócio. E aí que dá a grande questão, que nem sempre quem aporta em marca própria está disposto a investir tempo e grana para conduzir um negócio de marca própria. Quando eu vou para a franquia, talvez eu tenha um passo mais à frente. Mas não quer dizer que eu não tenha uma transpiração por estar numa marca própria, por estar no modelo de franquia. Pelo contrário,
eu preciso da mesma dinâmica de transpiração, de acompanhamento, até porque eu vou ser cobrado também pela franquia em função de resultado. Se eu for um operador mal naquela região, eu vou ser alertado a todo instante. Olha, franqueador, o que está acontecendo aí? Venda está caindo, turnover está alto, gôndola está vazia, não está comprando muito com a gente, estoque está moderado, o que está acontecendo? É atendimento? É o empreendimento que você está implantado que não tá legal? Teve algum impacto na cidade, no estado, na região? O que está acontecendo? Quando eu vou para a marca própria, eu não tenho esse acompanhamento. Então, aí a gente tem uma diáspora muito interessante. Eu preciso colocar isso na balança, ponderar e identificar. Eu vou para qual lado? Marca própria ou franquia? Sabendo que eu tenho vantagens e desvantagens, como o Jorge está colocando aqui. Nós tivemos um professor de faculdade que ele brincava, né? Que o franqueado ele é um empregado com CNPJ. Então, Paixão está concordando comigo também. E é a maior realidade. Então, quem acha também, gostei de trazer esse dado aqui, porque há também uma fantasia de que você, quando entra em uma franquia, você vai abrir o seu negócio, vai contratar os seus funcionários, vai ficar só de casa ou da outra atividade que você tiver, apenas vendo quanto você está vendendo. E não é a verdade. A verdade é que mudou o formato, não é negócio próprio, é franquia, mas você precisa estar presente no negócio. Então, tem algumas pessoas aqui que são varejistas, ou já foram varejistas, são franqueados e sabem muito bem o que eu estou falando. Então, precisa estar presente na operação, precisa acompanhar, por mais que a franquia dê suporte, a franquia não está na mesma cidade que você, na maior parte das vezes, e muito menos vai alocar um profissional de forma integral para te dar suporte, te acompanhar, te dar a mão para vender, para fazer sua parte. Não vai. Então, quem precisa fazer... Alexandre está até pedindo a tua voz aqui. Fui futucar, aí. Pode falar, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver se você está com o áudio liberado aqui. Pode falar, Alexandre. Está aberto o seu microfone. Alexandre? Então, prossiga, Jorge. Acho que... não estou conseguindo ouvir. Prossiga, depois a gente no final fecha, para não... Com certeza. Alexandre de forma varejista, geral, sabe o que eu estou dizendo. Eu acho, Jorge, assim, de forma geral, de forma resumida, eu diria que, assim, esqueçam a questão de que algo dá trabalho ou algo não dá trabalho. Esqueçam isso, tudo dá trabalho. Esqueçam também que você não vai errar por conta que você tem franquia, está franqueado, ou que você não vai errar porque tem lojas próprias. Esqueçam isso, vocês vão errar. Esqueçam que você vai fazer um planejamento e o planejamento vai seguir 100% e você vai cumprir aquilo maravilhosamente bem. Esqueçam isso, vocês vão errar, nós vamos errar, mas é exatamente essa capacidade de aprender com esse erro. Nós citou um exemplo típico da Chili Beans, mas tem milhões. Aliás, não tem. Eu acho que todos erraram. Bill Gates, Steve Jobs, eles quebraram, ele volta. Então, ninguém deve sofrer ou se impactar por erros. O fato vai ter trabalho de qualquer jeito, até porque é preciso deixar uma coisa clara. Isso eu falo com grande conhecimento, porque já tive franquias, tenho franquia. Então, assim, você pode ter um franqueado da mesma marca que tenha prejuízo e outro tenha lucro, e as localizações são muito parecidas. Você pode pegar um franqueado do Bob's, beleza, ou um franqueado da Sabo, beleza, mas um ganha dinheiro, outro não ganha. Tá certo? Um cumpre bem suas tarefas, você vai em um local que tá limpo, está arrumado, o atendimento está de boa qualidade, produtos estão sendo revistos. Então, não muda, não tira trabalho de ninguém, o trabalho vai existir, tá certo? O grande desafio aí é fazer uma boa escolha, uma escolha que vocês vejam só, não do lado do que é moda, e sim do lado do que
no que te toca também, entendeu? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu vou dar um dado para vocês importante, que eu acho que exemplificar é muito bom, e falar de causa é muito bom. Um determinado momento, eu tinha um ponto sensacional, eu já tive um ponto sensacional, eu posso falar aqui com tranquilidade com vocês, esse é um bom bate-papo. O ponto era simplesmente extraordinário, do lado de uma baiana de acarajé, que é um estrondo de sucesso, gente feita um formigueiro, e eu vi ali uma possibilidade interessante, porque eu tinha um amigo meu que estava com franquia de uma loja de padas, e eu vi aquilo como o baú dourado. Vou ganhar dinheiro, vou ficar bem demais. Eu disse, cara, vou nessa, vou montar uma franquia dessa. Enfim, eu tive a capacidade, graças a Deus, de fechar rápido. Olha que negócio estranho e interessante. Eu fechei rápido. Eu realizei o prejuízo que dava para realizar e caí fora rápido para não ter mais prejuízo. Por que motivo eu fiz isso? Olha que coisa interessante. Eu vi aquilo como um ponto de ganhar dinheiro somente, tá certo? Mas entendo, eu sou vegetariano, inclusive, e as empadas eram empadas, e tem uma alimentação natural. Eu sou um cara de forte concentração. Eu tenho minha vida é uma vida muito assim. Eu sou assim, alimentação natural, orgânica, integral. E eu vi aquilo ali daquelas empadas quando eu ia ver cheio de gordura, cheio de óleo, carne para tudo que é lado, camarão e por aí. E assim, aquilo não me motivava. Não fazia sentido, né? Não fazia sentido. Depois você colocou até a melhor coisa. Não faz sentido. Quando não faz sentido, não te motiva. É uma cadeia. Então, assim, por que eu estou contando essa história? Uma história de um insucesso, mas aprendi. Aí eu vou buscar alguma coisa que me motiva, que faz sentido para mim. Porque quando faz sentido para mim, faz sentido para cada um de nós, você bota os seus esforços, você bota a sua energia, você bota a sua paixão. E é isso. Se você olhar bem, todos os grandes empreendedores, eles foram porque tinha isso, paixão, tesão de botar o negócio para frente, fazia sentido para eles. Então, fazer a escolha do negócio é o ponto-chave. Depois, escolher entre rua, escolher entre shopping, escolher entre franqueado ou não franqueado, talvez continua sendo complicado, mas é menos difícil do que fazer a primeira opção, tá certo? Então, é uma escadinha até você chegar lá. Bom, aí cheguei, agora eu vou planejar bem isso. Eloy falou do início. Eu estou tentando resumir isso aqui. Então, quando eu chego isso, eu digo assim, agora está na hora de fazer uma boa viabilidade desse negócio, desse troço. Quanto é que custa? Tem o custo de ocupação total, tem o aluguel, tem isso. Ou seja franquia, seja de rua, seja shopping, a não ser que você tenha um ponto, você vai colocar lá aluguel, você vai botar condomínio, se for shopping, você vai botar IPTU, você vai botar custo da mercadoria vendida, você vai botar pessoal, impostos, tributação, que manejo de tributação você vai ter. Quando você monta isso na sua viabilidade, você vai ver na última linha lá, opa, maravilha, é um negócio que eu gosto, que tenho paixão, e é um negócio que dá resultado. Abrace a causa, siga em frente. E é isso que nós estamos aqui para ajudar vocês. No final, no fundo da história, resumidamente, é isso que nós estamos aqui para contribuir com vocês. Perfeito, amigo. E aproveitando que você acabou de falar, né, que chega nessa escadinha, depois que você entende o que faz sentido, ainda assim não acabaram as perguntas, os desafios, né? E a gente veio aqui fazer um comparativo um pouco mais didático. Alexandre, deixa eu ver se consigo agora você falar, amigo. Tente aí falar, por gentileza. Alexandre, pode falar. Não consigo ouvir. Eu já liberei seu microfone aqui, mas não consigo ouvir você. O Alexandre está tentando transmitir a vocês a experiência dele por ser um franqueado também, mas eu não estou conseguindo liberar o áudio do Alexandre. A gente vai conseguir. Enquanto isso, vamos seguindo aqui.
Então, nessa escadinha, nós temos o que é clássico hoje, né? Além do e-commerce, hoje nós temos loja de rua, loja de shopping, para onde que eu vou, já sei o que eu quero, ou tenho uma ideia do que eu quero, mas não sei exatamente qual é o melhor ponto para mim. Se você estiver em uma franquia, a depender da franquia, ela vai te sinalizar qual é o melhor ponto para você, né? E qual condição, e obviamente que também ela vai te falar isso. Mas a Você me gente escuta aqui, agora, Jorge? agora eu te escuto, meu amigo. Opa, foi uma configuração aqui no meu computador, me perdoe. Bom, pessoal, Nada, eu seja bem-vindo aí. queria primeiro agradecer a vocês pelo evento. Acho que é muito importante estar dividindo esse tipo de conhecimento. Todo brasileiro tem um sonho de empreender, né? E eu tenho uma experiência hoje eu sou CLT e em paralelo eu sou empreendedor, né? Tenho 3 negócios que estão rodando em paralelo. E eu preciso contar algumas coisas para você, para quem está começando agora, né? Primeiro, tem muita gente que tem o dinheiro, né, e não consegue identificar muito bem o negócio e parte para a franquia. Foi o meu caso, eu tinha a grana para aportar, mas eu não tinha o conhecimento, eu precisava de ir para uma franquia, porque eu entendia que a franquia me ensinaria, né, o beabá de como que eu começo. O primeiro ponto importante que a gente tem que entender é que quando você coloca um negócio, porque muita gente pensa, inaugurei, a mágica está feita. Não, a mágica não está feita. Pelo contrário, você agora vai se tornar aquele cara dos pratinhos do circo, girando os pratos na vareta. E você tem que estar ali girando todos os pratinhos para não deixar nenhum deles cair. E eu estou falando de pessoa, de pessoal, estou falando de custos, estou falando de impostos, estou falando de relações trabalhistas, né, de lei, eu estou falando de você gerenciar a compra, tudo é você. Você é o RH, você é tudo, tá? Principalmente quando você é pequeno e quando você quer começar certo. O bom da franquia, não me arrependo, o bom de uma franquia é que, de fato, dá aquele suporte inicial, no mínimo, um encorajamento. E aí você também, mesmo sendo franqueado, você precisa estar buscando conhecimento, está buscando se entender, conhecer, né, dos meandros do varejo, de qualquer negócio, na verdade, né? E aí você facilita muito, pegando um pouco um gancho do que o Carlos falou aí, né? Do que o Paixão falou. A gente fala que é um negócio PHD. O que é um negócio PHD? É um negócio que você tem paixão, você tem habilidade e há uma demanda para aquele negócio. Então, quando você consegue identificar um negócio que você tem paixão, tem habilidade e existe uma demanda, fica muito mais fácil para você tocar esse negócio, tá? É muito mais fácil de você gerenciar. Quando você enfrenta alguma dificuldade, você não sofre tanto quanto um negócio que você colocou somente pensando no dinheiro. Esse é um ponto importante. Chega um momento que, mesmo você já sendo franqueado, você não vê mais razão de ser franqueado, porque você já fez a faculdade ali, né? Você já fez um curso na prática, uma imersão em como empreender. E aí, o que eu percebo, né? Existe uma falta de conhecimento das pessoas no tocante a empresas especializadas que fazem esse trabalho de organização, de projeção, né, de projeto de layout, de configuração de um negócio para você, que é o que eu entendo que a Move faz também, né? Você faz essa configuração e isso já evita você de ser franqueado. Quais são os problemas de você ser um franqueado hoje? Primeiro que, tudo está aumentando de preço e você não consegue repassar 100% na ponta. Se você repassar 100% do que você recebe de aumento na ponta, o cliente não compra, tá? Então, você tem que ser muito eficiente na sua compra, você tem que ser muito eficiente no seu gerenciamento de estoque. O cliente não quer pagar pela sua ineficiência. Então, seja ineficiente para que você seja eficiente, para que você seja competitivo. E, às vezes, você vai ter que abrir mão de uma margem para poder você manter o volume, tá? Que é um dos grandes desafios da precificação. Eu estou no momento que não faz mais sentido para mim ser um franqueado, tá? Não faz mais sentido, e aí eu já estou querendo mudar de segmento, né? Já quero até desfazer das minhas franquias. Parou, acho que o Alexandre caiu.
Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Prossiga, amigo, por favor. Então é isso. Então, as pessoas têm que prestar atenção é que, antes de buscar uma franquia, tentar procurar empresas que consigam configurar um negócio, ajudar na configuração do negócio, como consultorias, como o Sebrae, como o serviço da Move, por exemplo, né, que tem também isso no seu portfólio de serviços. E por que eu falo isso? Porque você é muito pressionado pela franquia em alguns pontos, você paga royalties, tá? Parte do que você vende vai para eles, que eu também não acho ser injusto isso, porque é a forma que eles têm de cobrar o know-how que foi passado. Então, eles adquiriram o know-how, eles falam, Alexandre, olha, te passo o know-how, custa tanto na taxa de franquia, depois de implementado, você vai pagar X% do faturamento, essa é a modalidade que eu cobro o meu conhecimento que eu passei para você. Você vai pagar para mim mensalmente aí, enquanto você estiver aqui na rede. Nem toda franquia tem estrutura, nem toda franquia oferece tudo que você precisa, então eu falo por experiência que muitas coisas eu tive que buscar fora para me manter diferenciado, inclusive não querendo, sem falsa modéstia, as minhas 2 unidades são consideradas as melhores unidades em termos de gestão pela franqueadora, porque realmente debruço muito para buscar excelência, né? Então, o grande lance de franquia é que, é bacana para quem está começando, quem é do zero, o cara tem a grana, mas ele não sabe nada. Ele não sabe nem como abre um CNPJ, que foi o meu caso. Mas aí, fiquem atentos, porque vocês podem, antes disso, vocês podem buscar uma empresa que configure o seu negócio, e essa empresa vai te dar um acompanhamento também, da mesma forma que a franquia dá, e aí você depois fica livre de pagar royalties, você fica livre de se submeter a algumas regras, que é como o Paixão falou, às vezes você se sente um funcionário com CNPJ, você é um funcionário de luxo, tá? Em alguns casos, eu tenho colegas que não é o meu caso, mas eu tenho colegas que eles falam para mim, poxa, eu me sinto um funcionário de luxo. Então, o grande lance é você ter a liberdade, né? O grande lance é você não ficar preso, né? Preso você já é quando você é CLT, né? E você já está ali preso quando você é CLT. Quando você pensa em empreender, você pensa em dois grandes fatores primordialmente. O primeiro é a liberdade, a flexibilidade, o segundo é a alavancagem, né? Então, eu tenho 40 horas semanais que eu dedico para ser CLT numa empresa, e se eu pegar essas 40 horas e direcionar para um negócio próprio, eu posso, né, alavancar muito mais esse ganho, essa receita aí. Então, eu acho que o desafio hoje, só fechando, já falei demais, eu acho que o desafio hoje... Dando aula aí. O desafio hoje, pessoal, é que surjam, que as pessoas entendam, conheçam de empresas que os guiem, né? E às vezes você precisa ter empresas consolidadas, né? Não se sobe o Monte Everest com um guia que nunca chegou no topo. Então você precisa, né, estar com alguém que já chegou lá, né? Inclusive pessoas que já quebraram no meio do caminho, pessoas que já passaram por avalanches no meio do caminho, né? Inclusive empresas norte-americanas privilegiam contratar CEOs que já participaram de empresas que quebraram antes, justamente porque o cara já tem experiência, ele sabe onde não errar mais. Isso é critério de avaliação em algumas empresas norte-americanas. Então, o importante é isso, é você decidir empreender, vou de franquia ou vou de uma consultoria. Eu não aconselho você nunca ir sozinho ao começar. Eu vejo erros grotescos de colegas meus de trabalho, eu os oriento bastante. Tem gente que quer colocar o negócio na garagem da casa porque não vai pagar aluguel, mas não tem fluxo na porta, né? Então, o cara, não, mas eu vou botar no centro lá, o centro é mais caro, mas o cara no centro tem fluxo. Então, tem alguns fatores que devem ser avaliados que só uma empresa pode dar esse norte, né? Fazer essa avaliação de fluxo de pessoas, enfim, horários, riscos, né? A matriz SWOT, você ver quais são os riscos, oportunidades, as ameaças, enfim. Então, o grande lance é esse, é procurar alguém que saiba para te orientar, né? E aí, isso não é gasto, isso é investimento, tá? Não entendam isso como um gasto, pessoal. Entendam isso como investimento que vai mitigar muitos prejuízos lá na frente. Amigo, você deu aula, tá? Obrigado aí pelo que você falou.
E E eu diria até... você não é só, né, um cliente Moove, mas você se transformou em um amigo justamente por ter essa humildade em compartilhar, né, conosco e com os demais também suas experiências. E a gente acompanha você, torce muito por ti. Pode falar, Paixão. Já que você falou amigo, eu vou dizer alguma coisa primeiro do amigo, então. Eu diria que a Moove tem uma característica de ser leve. A gente acaba transformando clientes em amigos. Então, isso já é uma nota da empresa. A segunda coisa que eu queria dizer, para ajudar na argumentação de Alexandre, é o seguinte: mesmo se você fizer a opção por franquia, é bom que você faça isso de forma ordenada com alguém que te ajude, porque, por exemplo, você pode ter franquias e franquias. Ele acabou de dizer agora que, apesar de ser um franqueado, ele teve que buscar no mercado muita coisa, fora dos ensinamentos da franquia, vamos dizer assim, ou da expertise, ou da tecnologia da franquia. Mas a Associação Brasileira de Franquias, a ABF, cuida muito bem disso. Então, todo ano, você faz lá, ela coloca quais são as empresas com 5 selos, 4 selos, 6 selos, e é bom que se diga quem vota para poder você chegar a essa quantidade de selos são os franqueados que estão em operação. Então, você chega lá e diz, opa, se alguém chegou lá 5 selos de franquia, é porque você tem uma atenção especial. É preciso ver também a franquia que te trata como, ou te vê como um funcionário de luxo, um de luxo, ou a franquia que te vê você como um empresário, tá certo? E eu posso também falar isso de cátedra, porque também migro por esse mundo. Então, cara, assim, é um universo para se discutir. Aqui a gente já está mais de 1 hora, mas se a gente quisesse aqui ficar 2, 3 horas, tem conversa para tudo, para muitas variantes. Esse caso não é variante das cepas, para pegar a posição lá de trás de Eloy. A conversa para muitas coisas. Né? O que a gente pretendia, que eu pretende, é dar esses insights, mostrar essas necessidades e, a partir daí, evidentemente, nos deixar à disposição para todos que queiram seguir esse caminho. Perfeito. Como a gente está, enfim, com o tempo um pouco mais avançado, a gente tem algum conteúdo ainda para apresentar, mas o importante é que vocês vão receber esse material, tá? É de vocês, mas só para a gente seguir nesse funil, nessa escadinha, né, de prioridades que devem ser tomadas pelo empreendedor no varejo, a gente chega também nessa comparação aqui da loja de rua e loja de shopping, né? Então, a gente enxerga vantagens e desvantagens em ambas as operações. Shopping, a gente tem, todo mundo é cliente, né, de shopping center, usa o shopping center e entende como um local mais confortável, mais seguro, todo mundo sabe, estacionamento amplo, enfim, horários mais flexíveis. Na loja de rua, a gente entende que a gente já não encontra exatamente isso, né? Você tem, na loja de rua, maior exposição. Você está sujeito a tomar chuva, sol, a ter grandes aglomerações, pequenas calçadas, enfim. Você tem um ambiente de rua que não te proporciona o mesmo conforto e mesma experiência de consumo que o shopping center proporciona. Em compensação, uma loja de rua oferece para o lojista, né, falando de lojista, falando de operador de varejo aqui, condições mais leves para que você execute o seu negócio. Mas, até parafraseando exatamente o que o Paixão sempre fala para, enfim, clientes da gente, tudo é questão de número. Se você tiver um baixo custo de operação por estar na rua e você vende pouco, nada adianta. Você vai ter algum custo, um custo que vai ser provavelmente maior do que a sua receita. Em compensação, se você estiver dentro de um shopping center, você pode ter custos
muito maiores, mas você vai contar com um fluxo muito maior, com um ambiente muito mais preparado para que a venda aconteça. Mas pode existir também na loja de rua, a exemplo da Avenida 7, que você hoje não encontra praticamente vacância na Avenida 7. Todas as lojas estão abertas e vendem muito bem a maioria delas. Então, isso precisa ser também contemplado na análise de quem quer empreender no varejo. Eu diria uma coisa, que loja boa é loja que vende, independente de ser loja de rua ou de shopping center. Nem sempre fluxo alto significa dizer que eu vendo muito, como também não significa dizer que baixo fluxo é sinal de baixo faturamento para marcas, tá? Se eu estou dentro de um shopping, por exemplo, que ele tem baixo fluxo, algum segmento ele está sendo potencializado, mesmo com baixo fluxo. Vai depender do segmento dessa marca naquele projeto especificamente. Como eu tenho o viés ao contrário. Às vezes eu tenho um shopping extremamente carregado, muito passante, e baixa taxa de conversão. Eu tenho venda baixa. Então, assim, a dinâmica do varejo é loja boa, é loja que vende. Sempre vai ser. Independente se você estiver num shopping, melhor shopping da cidade, do estado, do país, o melhor ponto comercial, sendo de rua ou não, mas se ela não performar bem, não adianta. Ninguém vai investir o dinheiro sem ter um retorno. Ninguém vai investir um dinheiro e ser investidor de varejo sem ter um certo benefício. Essa moeda de troca precisa existir. E isso vai existir quando tem performance de vendas. E nem sempre quando se vende, significa também dizer que eu estou ganhando dinheiro com isso. Que às vezes eu estou empatando caixa, eu estou precificando mal, eu estou lidando com estoque de forma ruim, eu estou aumentando um ativo parado, que é estoque, que é dinheiro perdido temporário. Se eu não vender, eu estou deixando ele de lado. Eu preciso fazer essa máquina girar. Eu giro como? Com rotatividade. Baixando o turnover, gerando rotatividade, precificando bem, tem um custo de mercadoria vendida atrativo, e aí sim eu passo a performar muito melhor. A gente já está aqui no penúltimo slide, penúltima tela, tá? Que a gente resgata algo de maneira bem breve aqui para vocês, que o Eloy falou lá atrás, do physical, né? O físico e o digital. E ainda quando você pensa em físico e pensa em digital, você tem uma tendência de pensar em operações separadas. O meu negócio é físico, o meu negócio é digital. Ah, Jorge, mas já tem hoje várias empresas que têm seus canais digitais. Sim, verdade. Mas a maioria delas, eu me arrisco a dizer, que estão apenas presentes, não são atuantes, não tem integração o negócio físico com o digital. Então, o physical, que a Lois se referiu agora há pouco, é justamente você criar essa simbiose, essa harmonia entre os dois meios, para que o consumidor não perceba a diferença, a não ser sensorialmente, do seu negócio ser físico ou seu negócio ser digital. E aí que a gente entra no porquê de várias operações que originalmente eram apenas físicas estarem muito fortes no digital, as lojas de departamento, como a Eloy também se referiu mais cedo, e também o outro lado, quando a gente pega empresas que originalmente nasceram no meio digital, estão abrindo pontos de experiência no meio físico. Então, esse equilíbrio, essa troca de experiências, ela precisa existir, seja qual for a sua plataforma. Então, nós temos algumas vantagens e desvantagens, e a maior maneira de você diminuir esse desconforto, melhorar essa experiência de consumo, essa jornada de consumo, é você se aproximar desse meio termo, desse modelo mais híbrido, de você ter seu negócio de uma forma digital e física. E é interessante isso também, como o mercado mudou, né? Negócios mais compactos, né? Eu passei a otimizar muito mais a minha área, né, locada, que esse é o grande custo, né? Taxa de locação e de aluguel, as demais taxas que chegam para o boleto de um lojista, ele pode inviabilizar ou não. E é interessante isso, né? Se a gente pegar um passado tão breve, vamos imaginar como é que seria a operação da Mesbla hoje, por exemplo. Lojas gigantescas, parrudas, 3, 4 pavimentos, né? Quem pôde passar em viver Mesbla operando em shopping tinha 3, 4 pisos.
Você comprava de 3 um mil hambúrguer a metros uma lancha. quadrados. Então, são operações gigantescas, né? Quer dizer, hoje esse modelo de negócio, ele tende a não rodar muito bem. Você vê as próprias empresas que apostavam nesses formatos maiores estão cada vez mais compactando. Por quê? Abrindo espaço exatamente para a compra do digital, mas com um ponto de experiência, um ponto de contato da minha marca, com o meu produto ou serviço em algum local desse. Então, o que a gente vê hoje, a Magalu fazendo muito bem isso, compactando loja. Você tem um exemplo interessantíssimo para quem não conhece, da Madeira Madeira, que começou de forma online, está começando a entrar no comércio físico agora, com algumas lojas, mas, ou seja, eu tenho um estoque meramente de exibição do meu produto e eu faço a compra virtualmente. Quem conhece a Amaro, por exemplo, um case absurdo da área de moda, tá? Aqui em Salvador já também, mas já vinha fazendo um trabalho muito bacana lá no passado. Ou seja, eu tenho um ponto de contato onde eu tenho um produto de experiência, automaticamente eu faço a compra digital. Isso tem uma sacada muito interessante por trás, tá? Muito interessante. Quem entra nessa jogada, entra porque conhece o mercado. Na hora que a gente vai para um shopping, por exemplo, o shopping tem lá um fator que é um faturamento percentual. Ele tem direito de arrecadar junto conforme a performance desse lojista. Quando esse lojista faz uma manobra dessa, que ele canaliza para o digital, hoje as dinâmicas contratuais não tem como esse shopping fazer a avaliação direta do que ele está vendendo no e-commerce. Até porque o consumidor está sendo direcionado a comprar uma plataforma online que não está naquele endereço físico daquele empreendimento e meramente ele está retirando lá. Então, a nota está vindo com outro CNPJ de outro ponto, talvez do CD dele ou de outro local. Então, há uma manobra estratégica. Então, um pouco do que a gente fala assim, às vezes eu saio de uma conduta tributária, de um acordo contratual, mas eu busco alternativa. Todo esse movimento, as âncoras que a gente conhece, desenvolveram nos últimos 3, 4, 5 anos. Canalizando cada vez mais meu consumidor para áreas do consumo online, eu compro online, eu retenho essa base de dados, que é a grande cereja do bolo hoje, eu conhecer o consumidor, o comportamento de compra dele, fazer uma ação direcionada, e faço com que depois ele venha na minha loja física para poder tirar o produto dele, se ele resolver tirar no produto ou receber em casa, se ele for na loja, ele retira lá e é bombardeado por uma série de novas promoções, aumentando esse ticket. Então, há uma jogada comercial por trás, e isso é fato de um planejamento estratégico. Bom, gente, a gente chega aqui ao final do nosso evento. Gostaria de abrir, né, para mais pessoas falarem, tirarem dúvidas, levantarem qualquer tipo de questão, de pergunta. Sintam-se à vontade, assim como o Alexandre também fez, por favor. Se quiserem abrir o áudio, enfim, a gente está aqui à disposição de vocês, tá? Se não tiver dúvida, Giorgio, eu sugiro aí a gente colocar o e-mail da Move, tá? Que a gente está à disposição para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível, né? Ter uma reunião mais centrada dentro de um nicho específico de mercado que você já imagina, a gente saber conduzir isso da melhor forma possível. A Move está alocada em Salvador, né? A gente pode deixar todo o acervo, essa apresentação vai ser enviada por e-mail de vocês, para que vocês possam ter isso também para dar uma leitura, e de que forma vai nos procurar e vai desenvolver os projetos. Mas acho que a mensagem que a gente quer transmitir hoje há uma seara de oportunidades, de bons negócios dentro do varejo. A gente vive um momento extremamente atípico por conta de pandemia, isso passa, né? É transacional isso vai passar em algum momento, tá? E a gente tem que ter um legado de que são nesses momentos que são as melhores oportunidades brotam, para que a gente possa, aí sim, desenvolver um projeto mais consolidado, mais cirurgicamente planejado. Eu acho que a gente tem um legado de bons exemplos hoje dentro do mercado à disposição, excelentes cases de mercado, cases para o bem e cases para o mal, mas é importante a gente ver o que não deu certo para a gente colher os bons frutos do que não deu certo e trabalhar isso em novos planejamentos. Mas é um jogo, né? O varejo é um grande jogo. A gente entra para jogar, para ganhar, para vencer, mas há um processo preparativo de transpiração muito grande. Vence aquele que vende muito bem, as pessoas querem ter performance, não querem ter meramente uma marca. Acho que já passou aquela fase de que eu vou montar uma loja no shopping porque eu quero ter algo mais, ou minha esposa quer ter um cafezinho. Sempre existiu essa cultura, né, de colocar de forma de segundo plano o negócio dentro do varejo.
Eu acho que a gente passa por um momento de mudança de chave muito importante, que é, de novo, ter um volume e uma levada de empreendedorismo feminino aportando, isso é muito bacana. Tem um profissionalismo também de quem está entrando no varejo, preocupado com as novas direções, com tendências, com os impactos, com novos insights, e trazendo isso para seus negócios, sejam eles próprios ou sejam modelos de franquia. E um mercado carente de novidade a todo instante, apesar da gente ter aí uma evolução brutal e significativa, como o franchise no Brasil, ele vem se profissionalizando nos últimos 20, 25 anos, por conta da ABF e demais empresas que estão atuando nesse mercado, mas que isso a gente tem proveito. Quem ganha com isso é o consumidor, quem ganha com isso é o mercado, quem ganha com isso é a cidade com que essas marcas estão sendo implementadas, é geração de emprego, geração de renda, é profissionalismo, é aumentando a cadeia produtiva. E nesse todo legado, em muitos casos, você, lojista, operando o seu negócio, você vai descobrir novas oportunidades de negócio, novos segmentos que vão ser flertados, vai gerar uma empatia, uma coisa bacana, e aí você começa a aumentar a sua capilaridade. Você começa a atuar em novos mercados, até então talvez não visto, ou visto com tamanho carinho naquele momento, e começa a ter uma válvula aí de aquecimento para que você possa gerar desses novos modelos, novas oportunidades de negócio. Bom, só para reforçar que a gente vai disponibilizar esse material com todos os inscritos, muita gente avisou que antes não conseguiria entrar no horário, perguntando se deixaríamos a gravação disponível. Deixaremos sim disponível, a gente vai enviar para vocês, tá bom? Junto com esse material, a gente também vai enviar uns convites para poder participarem de outros eventos, de outras oportunidades de negócio também, que a Move tem acesso e vai ter o maior prazer de compartilhar com vocês, tá bom? Paixão, Eloy, se quiserem agradecer também, obrigado a todos pela presença, muito obrigado pela atenção de vocês. Paixão, Eloy, fica à vontade. Não, está tudo dito. Acho que você já disse, eu faço minhas as palavras de vocês dois. Agradeço a todos aqui presentes e dúvidas que tenham surgido e que não queiram ser tiradas aqui, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, gente. Vou agradecer mais uma vez e esperamos revê-los em tão breve. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço, boa noite. Cuidem-se.